dentro de mim em estar aqui hoje, mostrando o meu trabalho, um dos trabalhos que eu fiz e que é muito inspirado e foi feito muito em função da minha condição hoje como paciente paliativa, porque o fato de começar do começo, eu fui diagnosticada em 2019 e para mim foi um susto danado. Ninguém na minha família tinha tido câncer de mama. Meu Deus do céu, onde é que eu tinha emagrecido muito, só que eu achava que era em função de uma dieta que eu estava fazendo, jejum intermitente, que não funcionava para ninguém que eu conhecia, mas para mim estava funcionando. Eu falei, gente, que coisa boa, não funciona para você não? Pois é, para mim funcionava mágica. E achando que estava muito bem. A única coisa que estava me chamando a atenção era não estava conseguindo comer direito, começava a voltar. Então foi isso, fiz os exames e tive esse diagnóstico. E fui encaminhada para o médico oncologista e fui com a minha irmã que está aqui. E ele foi falar do tratamento, já tinha todos os resultados, como que era, eu estava com, além das mamas, linfonodos, estava no estômago, ovário, um monte de lugar. E aí a Silva, minha irmã, falou com o Dr. Cleidson na época, olha, eu tenho ouvido falar muito sobre o cuidado paliativista, que não é o que a gente sempre ouviu falar, que era quando a pessoa estava morrendo, né? Ah, fulano tem cuidado paliativo, coitado. Ela só não passa, vai ficar muito tempo aí não, está desenganada também. Ou então ela está com a doença, ou então câncer, né? Então, assim, então já tinha isso. Eu fiquei surpresa mesmo, mas lá na sala, a Silma, minha irmã, falou com o Dr. Cleide. O Dr. Cleide disse assim, nós temos uma ótima, nós temos a Cristiane Savoy. A Cristiane Savoy, ela ainda olhou para a Silma, minha irmã, e falou assim, menina, mas você é muito inteligente, você sabe de tudo. Nem foi inteligente não, falou que ela sabia de tudo. Aí lá vou eu na Cristiane, na Cris, é porque sempre chamo de Cris, então Cristiane. Aí fui na Cris, fui descer com ela me olhava desse mesmo jeito, ela está me olhando agora, de jeito doce. E nós conversamos, mais eu falei, que eu sempre falo mais, normalmente. E eu fui com ela. Eu fui com ela durante 1 ano e meio, toda segunda-feira, pela manhã, de 7 às 8, eu estava com ela lá no Mater Dei. E era muito bom, gente. Vocês não imaginam o que isso me fez de bem, porque isso me preparou para o que estava por vir. Porque, embora eu achasse câncer e tal, como que eu isolei esse um pouco. Não vamos falar disso, vou cuidar, vamos ver como se fosse uma doença qualquer. E na realidade Só que tem algumas outras complicações. E o melhor ainda, e eu tinha consciência disso também na época, que tem muita pesquisa, tem uma humanização do cuidado, né, da pessoa com câncer, tem um foco devido ao número imenso que existe, a quantidade de pessoas que morrem pela falta de a medicação, por problema mesmo até de diagnóstico. Passa o tempo e a pessoa fica sabendo que está com câncer já desenganada, né? Lembra da palavra, que ninguém usa, né? Mas, graças a Deus, né? Bom, então eu comecei fazendo isso e através do cuidado paliativo, o que isso me deu? Me deu a tranquilidade do manto, né? Lá enfrentar as tempestades,
me deu condição de eu querer aproveitar a vida. E aí foi o que eu pensei. Agora eu estou livre, não tenho tanta coisa para fazer, então vou fazer todos os meus projetos. E assim eu planejei. Então fiz todos os, vou fazer isso, vou fotografar tal coisa, vou ter todos os meus livros que eu ainda não li, que eu tenho vontade de ler, vou aprender, vou fazer as fotografias, vou fazer isso, aquilo. Grandes projetos. Claro que eu não terminei, muitos deles. Alguns eu comecei, outros cheguei a terminar, mas depois de muito tempo. Mas todos eles serviu para ver que não é assim, não é assim, vou fazer isso, vou fazer, que preciso de muito mais. Mas é aí que eu estou indo. E o que eu vou pegar uma cola aqui, para ver se eu estou seguindo direito o que eu imaginei. Então eu queria viajar, eu queria aprender tudo aquilo que eu não tinha aprendido. Agora, uma coisa muito importante, eu comecei a ler e entender sobre a doença, né? E todas as dúvidas e todos os meus estados ruins, né, que eu praticava, eu tinha essa segunda-feira. Então, a segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estava lá. Talvez 6h30 eu chegasse, para garantir que não, né? Afinal, eu tinha até, de repente, e às vezes acontecia, ela chegava antes, aí eu era atendida antes, e aí era muito bom, né? Porque e a gente acabou que ficamos muito amigos, né? Um dos projetos que eu comecei foi passar tempo fotografando, conversando, estando com as crianças que tinham câncer, que estavam internadas, fazer tratamento no Hospital da Baleia. E tirei as fotos, aí veio a pandemia, mas o principal, e que eu não vi, e eu vi então, que muita coisa não dava conta, é que uma das pessoas que estava lá, uma menina de 18 anos, estava com câncer, e eu imaginava que ela cantava, tocava, e ela levava, como que chama aquele violão havaiano? Ukulele. E ela tocava. Aí ela morreu. Ela morreu e a dor que eu senti foi muito, muito grande. E isso me deu uma baixada, assim. Porque eu estava achando que eu ia fazer um milagre, que eu ia... você começa a pensar muito mais com o pé fora do chão, né? E aí depois você tem essas tristezas. Uma das coisas também que me aconteceu e que me fez ver também que a doença é uma doença, é grave e tem que ser tratada, tem que ser cuidada, foi quando a Cris me falou: Sônia, você sabe que você não precisa fazer mastectomia, né? Eu falei: não? Mas como? Uai, não é normal a pessoa estar assim, tirar os seios e tudo, né? Todo mundo que tem metástase tira. Se não, e é mais, vai ser muito mais prejudicial para você, porque a doença já está no seu sangue. Então, não vai adiantar, não vai parar nada, nenhum processo, vai continuar, né? Isso, nesse momento, lembro que eu saí ainda caminhando assim, aí eu comecei a chorar pensando que, meu Deus, não tem mais jeito para nada, né? Vou tirar, não preciso tirar porque não vai dar. Isso foi esse choro que eu tive nesse momento, essa conscientização do que a doença era, me fez encarar de um modo real. E foi muito bom. Então, eu fico assim, fiquei mais tranquila. Que bom, é menos uma coisa que vai mexer. E então aí eu continuei. Bom, de uma forma, isso foi o meu processo. Não vou falar de tudo que eu passei em termos de, passei assim, eu detesto, eu passei isso, passei aquilo, foi muito duro. Não vou falar nisso não, porque desde o diagnóstico e depois,
eu sempre olhei o lado positivo. Eu sempre olhei, olha, agora eu estou livre, então eu posso fazer aquelas coisas todas que eu falei, os projetos e tudo isso. E eu sempre tentei ver o lado que é bom. Então, agora eu tenho mais tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Agora eu posso pintar aqueles quadros, fazer as fotografias que eu quero, sem nenhum compromisso de fazer profissionalmente, que eu tenho que receber, que eu tenho, era um prazer próprio, um prazer de fazer. Então isso foi muito importante para mim. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, se deixar eu falar a noite inteira, então eu vou dar mais sobre isso. Mas eu vou tentar ser mais breve, porque o nosso assunto maior está por vir. Então eu comecei, além de sempre pensar nisso, eu foquei no que eu podia fazer de bom, eu foquei nas coisas boas. Eu vou dar um exemplo de... Uma aguinha mesmo. Ai, que bom. Nossa, geladinha. Tem hora que tem que ser água, né? Tem hora que não adianta dar o que for jardim. É água mesmo. Obrigada. Então eu comecei a aprender, a ler, a querer, fazendo planos assim. Eu vou aprender a tocar teclado, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a pintar aquarela, eu quero fazer fotografias usando cyanotype, um monte de coisa. Só que, claro, lógico, eu não ia conseguir, né? Mas era um projeto. Isso foi com o tempo, você vai acalmando. Mas uma coisa que é muito importante nesse processo, nessa jornada, né? Já tem 5 anos. E você está forte não só fisicamente, está forte mentalmente. E você tem que ter, principalmente com relação a cuidado paliativo. Quando eu falo cuidado paliativo, estou falando todo o cuidado que envolve uma pessoa que tem uma doença grave que ameaça a vida, né? Nada mais, nada menos que isso. Então você precisa estar forte, você precisa saber ver o que é fantasia, o que é, mas também você pode divertir de vez em quando. Você pode sonhar e no outro dia, aí fica feliz, vou fazer isso no outro dia. Eu acho que não vai dar não. Bom, aí você acha outra coisa para fazer? Então tá ótimo, que bom, tem outra coisa para fazer. Vou andar, eu falei com meu sobrinho outro dia, meu sobrinho, filho do meu irmão Mário, eu falei com ele, olha, eu tô querendo fazer uma coisa, tô querendo sair andando pela Serra da Moeda, saindo daquele, como é que chama ali? Topo do Rio, né? Até a Serra da Moeda mesmo, para Moeda, minha família é de Moeda. Aí, você vai comigo? Ele falou assim, claro, tio, vou sim. Aí, passado um tempo, semana, 10 dias, ele disse para mim, tia, eu acho que não vai dar, não. Eu falei, mas como que vai dar? São 8 horas de caminhada, tia. Eu pensei, então não vai dar. Mas não vou fazer, né, uma coisa que não dá, né? E ainda mais nesse cansaço que eu ando ultimamente, então não deu. Mas eu estou pensando ainda, talvez, na Serra do Cipó, né, Mari? Na cachoeira. Aí, quem sabe? Então tem esse plano aí da parte física, de caminhar, ver a natureza, ver a cachoeira. Ontem eu vi uma foto de uma cachoeira, eu achei uma coisa mais linda. Foi no seu Instagram? Foi no seu? Será? Pode ser. Achei uma cachoeira, eu juro que a hora que eu pensei, não lembro o que essa. Aí eu falei, gente, eu quero entrar numa cachoeira dessa.
quer dizer, são sonhos também impossíveis, né? Então na cachoeira dá para fazer, caminhar 8 quilômetros, 8 horas, não dá. Isso realmente não vai dar. Mas eu fiz muita coisa nesse período. Fui em diversas cidades, achei uns passeios do Sesc, que você vai, é mais barato, você vai para o Rio, eu fui para o Rio, fui para Preto, Mariana, porque eu conheci o mundo, né? E, então, aí eu segui aquilo que eu queria falar, e o meu foco é alegria. Eu comecei a falar com vocês, esqueci. Só para vocês lembrarem como que é. Outro dia, tempo atrás aí, eu lá na minha sala estava muito calor, pedi para instalar um ventilador de teto. Aí instalou. Aí eu ficava na sala onde ficava. Aí um dia acordei de manhã, olhei e vi, e o ventilador tinha caído. Exatamente o lugar que eu ficava. Gente, eu olhei assim. Depois que eu pensei no que eu pensei, né? Eu falei, gente, mas que bom que eu não estava aqui. Que bom que foi de noite, não foi de dia. Então, assim, é isso que eu tento focar. Eu acho que isso é uma coisa de manter a gente mentalmente apropriado para enfrentar todos os que vêm, seja o que vier, né? Ficar um mês internada, com cirurgias e tal. E a gente vai caminhando. Então, é isso. É o que eu tento fazer. Focar no melhor, que sempre podia ser pior. Né? E não é, e não foi. Foi bom, foi tranquilo. Agora uma coisa sobre, deixa eu olhar aqui. Então eu falei sobre o diagnóstico, falei de como é que eu lido com a minha doença. Quando eu sinto muito fraca, sim, fico assim, gente, tá perto, sabe que tá perto de eu morrer, né? E não vai dar tempo de fazer. Como é que eu faço? Eu preciso deixar um legado, preciso ver a questão de herança, de testamento e tudo. E aí, tá anotado que eu preciso fazer de fato, mas eu mudo o foco. Eu não vou pensar que eu vou morrer daqui um ano, daqui um mês, não vou pensar não. O que eu penso é o que eu posso fazer fazer aquilo que é. Eu tenho uma lista daquilo que eu tenho que fazer mesmo. E daquilo que eu vou fazer, se fizer, o que fizer vai ser o outro. Então essa é a forma que eu lido. O que é que eu penso que o cuidado paliativo, o que que eu acho que precisa, deixa eu achar aqui, para ver o que que eu escrevi rapidinho. Eu fiquei sabendo que eu ia falar hoje, de tarde, às 3 horas, né? Mais ou menos. Então, eu não conseguia, assim, muito fazer isso. Então, a questão do cuidado com a pessoa que está numa situação que exige que seja integral, né? Do profissional. A coisa mais importante e que eu vi que funciona muito o bem-estar é me fazer acreditar que eu sou importante. Você não achar, ver que a pessoa, ela realmente está se colocando no seu lugar, mais ou menos, né? Mas ela sabe, pode entender o que é esse lugar e você sentir que ela está abrindo o máximo que pode. Quer dizer, você é importante para aquela pessoa, quem está te cuidando, né? Quem que é o seu médico, a sua psicóloga, todos envolvidos no processo, né? De uma coisa. Seja oncologista, porque às vezes eu vou falar, você sente como nada. Você sente como nada, às vezes gente, né?
sou. Eu sou uma paciente. Não, eu sou Sônia, sou paciente. Mas meu nome é Sônia Lúcia Braga, tenho 66 anos, sou administradora, trabalhei na CEMIG até 2010, a partir de 2008 comecei a estudar fotografia, gosto de arte, gosto de viajar, é muito mais do que isso. Sabe, tem que saber, como que eu vou saber das minhas qualidades. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem alguma curiosidade? Quer fazer alguma pergunta? Não, ninguém. Tá bom. Então, presta atenção. Então, quando eu estou fraca, eu troco de foco, sinto fraca. Quando eu tenho dúvidas, aquela se eu vou morrer ou não, eu dou uma olhada nas pesquisas, né? Vou olhar no que eu puder alcançar de melhor em termos de artigo científico. Como eu leio inglês, falo mais ou menos, mas entendo bem, eu vou procurar das principais universidades do mundo, né? Em termos de como é que tá andando. Que aí eu sei também conversar com o né? O Paulo. E tal coisa assim. Aí ele me explica que pode ser que seja uma coisa boa, ou pode ser uma coisa que não tem nada a ver e que eu tô. Mas pelo menos eu sei que não tem nada a ver. Então, perguntar não ofende, até o contrário, no caso, sempre aumenta a gente as possibilidades. Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver algo mais, eu tenho alguns desejos, mas outra hora eu compartilho com vocês, até porque eu estou doida para escutar. E é isso. A gente precisa ter o cuidado paliativo, ele não tem só que cuidar dos sintomas. O cuidado paliativo, ao meu ver, e é o que eu tenho recebido, é você ser olhado como um ser humano que tem um monte de coisa ainda para fazer na vida. Né? Eu tenho. Gente, é isso. Então, tá? Muito obrigada.